Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho. E hoje, né, como não poderia deixar de ser, a gente tá falando aí do Davi de novo, né? Porque Davi sempre rende alguma coisa, Davi sempre rende uma pauta, Davi tá sempre sendo falado, a gente tá sempre falando aqui. Mas dessa vez não é só do Davi não que a gente vai falar, tá? Porque dessa vez a própria irmã dele também acabou sendo parte da pauta. Porque o que foi que aconteceu? A irmã dele resolveu se meter na história aí. A irmã dele agora resolveu tomar as dores. A irmã dele agora resolveu cobrar aí as coisas também. A irmã dele agora quer tomar medidas. Enfim, né? Eu acho que vocês sabem. A gente vai explicar melhor para vocês essa história. A gente vai explicar melhor para vocês isso aí tudo. E aí lembram que a Globo estava negando ali sobre todas as hipóteses de que não teria nenhum programa ali para Bia, que não teria nenhum programa para Davi, não teria nenhum programa para Alane, nada deles. Pois é, mas aparentemente tem sim um projeto. E para Bia, porque ela estreou hoje como repórter lá no programa Encontro. Pois é, a Bia estreou como repórter no programa Encontro. E aí, gente, não tem como a gente negar, não tem como se negar esse fato, né? Bia estreando como repórter no programa Encontro. A necessidade que a Globo tem de esconder essa informação ali, de dizer a única coisa que a gente não precisa dizer, né? Eles não estão querendo admitir o óbvio, né? A Globo realmente não queria admitir que eles estão sim arrumando projetos para alguns BBBs, mas não estão querendo fazer para outros, né? O Davi se pronunciou sobre isso também, tá? O Davi falou sobre isso e a gente vai botar aí o pronunciamento deles. Daqui a pouco eu mostro aí o vídeo que ele falou sobre isso. Mas não é só sobre o Davi que a gente vive também, né? Ontem à noite também rolou ali a polêmica que está rondando as redes sociais nesse momento, que é ali o cancelamento da prova da virada ali da Grande Conquista. Eu sei que a Grande Conquista não é um reality show de grande sucesso ali. Eu sei muito bem que a Grande Conquista não dá uma audiência enorme. Mas a polêmica que está rolando ali foi se a Raquel estava certa naquela atitude que ela teve durante a prova e se foi justo o que eles fizeram. A gente vai discutir isso aí com vocês, tá? Então bora lá, bora começar aí. Eu vou começar direto ao ponto também, porque agora tem uma coisa envolvendo a Tamires lá do Davi. Lembra lá da Tamires? A menina lá que o Davi tá apaixonado, que o Davi assumiu ali que tá apaixonado por ela e tal. Pois é, gente, parece que assim, alguns amigos próximos da Tamires e tal estão aconselhando a moça a dar uma afastada. Estão aconselhando a moça a que ela se afaste um pouco do Davi. Estão dizendo aí pra moça se afastar dele. Estão dizendo aí pra moça não ficar muito próxima aí do Davi e tal. Segundo isso aqui saiu lá na Globo News, tá? Eu dei uma apurada na informação. Vou ser sincero com vocês. Hoje realmente assim eu tive um dia um pouquinho cheio, porque afinal eu tive que fazer algumas manutenções em casa e aí não deu tempo de entrar em contato com todo mundo, que normalmente eu entro em contato para fazer o programa com vocês. Mas, assim, do pouco que eu consegui falar com as pessoas hoje, eu não consegui confirmar 100% dessas informações, tá? Não consegui, mas eu vou trazer mesmo assim, e aí vocês julgam por vocês mesmos se essa informação procede ou não. Tá lá na Globo News. Olha aí o que o Matheus Baldi colocou ali. Mas já deu ruim. Pessoas próximas a Tamires de Assis teriam feito um pedido para ela com um grave alerta sobre o campeão do BBB 24.
E aí, qual seria o tal do grave alerta aí que os amigos de Tamires teriam feito ali para ela tomar cuidado com o Davi? Porque afinal, o Davi é aquele sujeito lá do BBB que estaria querendo alguma coisa de ruim com ela, porque Davi isso, Davi aquilo, né? Para os haters, o Davi é a pessoa, é o maior vilão de todos os tempos, né? Enfim, vamos lá, né? Olhar a notícia, porque eu tive que olhar essa notícia em várias fontes para tentar entender aonde é que eles queriam chegar com essa informação, aonde é que essa informação ia dar. Então vamos lá ler esta notícia ali em outra fonte, vamos lá ler essa informação em outra fonte aí, e o que esta outra fonte diz, o porquê do tal do alerta aí que a Tamires deveria ter com o Davi. Lá na revista Contigo, o que é que eles dizem sobre esta mesma informação? A revista Contigo diz assim: Tamires de Assis, Busa do Boi Garantido, recebe grave alerta sobre Davi após o baiano assumir relação. Confira. Nos últimos dias, Davi Brito tornou público o envolvimento com a dançarina Tamires Assis, Musa do Boi Garantido. No entanto, parece que o affair não agradou a todos. Isso porque os amigos da moça estariam preocupados com a aproximação dela com o campeão do BBB 24. A informação é do colunista Erlan Bastos, né? Vocês já sabem de quem é a figurinha, né? Segundo ele, a reprovação se dá por conta de Davi ter perdido seguidores e colecionado polêmicas desde que deixou o reality. Em meio à problemática, eles estão fazendo questão de abrir os olhos de Tamires. E ainda alegaram que Tamires iria acabar com sua vida, visto que Davi poderia estar usando a moça para engajar nas redes sociais, além de fazer ciúmes para ex, Mani Rego, com quem rompeu logo após ficar milionário no programa da Globo. Contudo, ela teria dito que pensaria no assunto. Então, gente, assim, como é o Erlan Bastos, eu já tenho, assim, os dois pés atrás com essa informação. O Erlan Bastos já é um conhecido propagador de fake news, especialmente aí sobre o Davi, porque, afinal, ele é um conhecido hater do Davi, né? O Erlan Bastos não gosta muito do Davi, o Erlan Bastos, assim, ele tem um negocinho ali contra o Davi, ele não gosta muito do Davi. Mas, então, eu acho que isso não procede. Primeiramente, por quê, né? Vamos lá. Por que será que o Davi queria fazer ciúme pra Mani? Vamos lá pensar. Pensa comigo. Você não precisa ser assim tão coisa, mas pensa comigo. Por que o Davi queria fazer ciúme pra Mani se uma vez ali o Davi e Mani estiveram no mesmo espaço físico lá no São João da Tai, no começo do mês de junho? Por que o Davi faria ciúmes para Mani? Pensa comigo, não faz sentido isso. Porque se ele realmente quisesse voltar com Mani, vocês, assim, pensa comigo. Vocês não acham que ele teria voltado lá quando os dois dividiram o mesmo espaço físico? Ele não precisaria fazer ciúme para ela. Os dois estavam ali no mesmo espaço físico. Então, para que essa informação assim não faz o menor sentido? Além do mais, me parece, assim, que ele está fazendo isso para provocar um ruído ali na relação, porque, afinal, depois daquele pronunciamento que o Davi fez ontem, me pareceu ali que o Davi está bastante incomodado com esses sites e, especialmente, alguns jornalistas que estão perseguindo ele o tempo todo. Tanto é assim, né, que a irmã dele hoje resolveu se meter na história. Raquel Brito hoje fez uma postagem ali no X oficial dela e resolveu colocar ali uma questão e resolveu pontuar as coisas. Eu vou mostrar aí para vocês o que foi que Raquel Brito fez ali. E eu vou ser sincero assim com vocês. Eu não sei aonde Raquel Brito quer chegar. Sério, eu não sei aonde Raquel Brito vai chegar, né, com essa história. Não sei onde Raquel Brito vai chegar com isso. Porque, assim, todo mundo está dizendo aí para Raquel Brito que a situação ali envolve o Davi, desde o momento ali do BBB,
ela poderia ter feito alguma coisa lá e ela não fez. Ela poderia ter feito alguma coisa pelo Davi, poderia ter feito alguma coisa ali por ele, ali dentro do BBB ainda, poderia ter tomado essas medidas ali, mas eles não tomaram essa medida lá dentro do BBB, mas eles não tomaram essa medida lá, eles não tomaram essa coisa lá. Olha o que foi que ela escreveu ali, ela fez vários posts, tá? Mas eu vou mostrar alguns. Olha o que foi que ela escreveu. O primeiro post é: sabe o que eles querem? Matar ele ou esperar ele entrar em depressão? Isso ela postou ontem às 10h15 da noite, tá? E aí depois alguém respondeu ali e disse assim: Raquel, o que o Davi precisa é de um bom jurídico. Quando sai um processo geral, aí ninguém mais vai poder falar no nome dele. E aí ela responde que ele tem um jurídico e aí ela marca aí o jurídico Davi Brito. E aí depois ela coloca ali uma foto de algumas coisas, uma foto de uma igreja e tal. E aí depois ela diz ali: eu aceito que digam um monte de coisa aqui de mim, mas de Davi não. E aí depois, olha o que foi que ela disse aqui: pessoal, eu preciso de vocês. Todas as acusações sobre a vida de Davi, mandem um link para nós nos comentários abaixo. Então aí as pessoas vão aqui e estão apontando para ela: vai no perfil do Erlan, tem grandes perfis de tudo que está ali. O jurídico de vocês não funciona. Se funcionasse, já teríamos solução de muita coisa, principalmente para impedir certos jornalistas a citar o nome dele. Muito cansativo isso. Dinheiro para contratar um jurídico de verdade para parar esse inferno contra o Davi. Ah tá, vai achando que as pessoas são funcionários de vocês. Contrata uma equipe jurídica, não somos seus funcionários. Amamos o Davi, mas já tem um canal aberto no Ministério Público pelos próprios fãs para denunciar casos de racismo. O resto, se vocês quiserem, liberem a verba e contratem profissionais para isso. Nosso papel é engajar e torcer pelo Davi apenas. Então estou metendo o pau na irmã do Davi exatamente pela falta de noção que eles estão tendo ali nesse momento de acionar quem de fato precisa ser acionado. Como eu falei ali, a fonte dessas informações duvidosas com relação ao Davi é o Erlan. E o Erlan, ele, sinceramente, ele não gosta do Davi. O Erlan, ele tem já um certo problema com o Davi, desde o momento ali que o Davi saiu do BBB. Não sei o que o Erlan tem contra o Davi. A partir daquele momento ali, o Erlan basicamente começou a falar mal do Davi o tempo todo. E aí arruma ali um problema e fala do Davi o tempo todo, fala ali, inventa coisas e coloca. Por isso que quando eu chequei essa informação, mas estou trazendo ela mesmo assim, para trazer esse post aí da Raquel, porque isso tem a ver com essa história aí dos ex-BBBs que negaram de todas as maneiras, negaram não, né, que a Globo negou que eles teriam algum projeto ali dentro. Davi, de fato, ali apareceu num vídeo, gravou uma história ali, depois que ele participou na live, e disse que, de fato, há uma especulação, que ele fez sim uma especulação, mas que não há nada confirmado de que ele teria, de fato, um programa na Globo. Olha só o que o próprio Davi disse sobre isso. Olha só. Né? E, assim, em nenhum momento eu afirmei e disse, concretizando, que eu já tenho ou teria algum programa dentro da Globo. Em nenhum momento eu falei isso. Agora a gente tá pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo aí. Estamos aí criando estratégias aí pra poder, né, trazer essa novidade, mas logo em breve aí vai dar tudo certo em nome de Jesus. É segredo, não pode falar muita coisa não. Bom, aí vocês viram que tem esse edit aí mostrando esse trecho aí aonde ele disse que tem lá um projeto que é segredo e tal. E ele faz essa especulação, mas ele diz e aponta aí que em nenhum momento ele falou de fato que aconteceria um programa na Globo.
Enfim, o Davi ele é muito contraditório nas posições dele e tal, mas assim, eu já falei para vocês que o que ele estava se referindo ali não era necessariamente a TV Globo Nacional, a emissora, a Rede Globo no Rio de Janeiro. A gente estava falando da Globo local, ali, local, a TV lá de Salvador, que transmite a Globo ali para o estado da Bahia. Tem muito empresário ali em Salvador que gosta do Davi e que estaria interessado, sim, em investir num projeto que ele estivesse fazendo que fosse voltado para a televisão. Tá? Poderia ser que ele estivesse com esta intenção ali, justamente para atrair esses empresários. Só que, como ele falou, isso era um segredo, ele não podia falar sobre isso. Mais uma vez, agora que ele falou que isso era uma especulação mesmo, ele já deixou bastante claro que de fato não há nada voltado para isso, que não há nada feito ali, pensado ou mesmo imaginado para que se transforme num programa de televisão. Mas tá aí para que ele próprio esclarecesse isso. Tá aí o vídeo, tá? O trecho aí que ele mesmo falou, que não tem nenhum programa mesmo pensado ou feito para ele. E com relação à própria massagista, porque afinal essa história toda aí pegou ontem à noite, o Davi resolveu fazer um desafio para todo mundo. Mas antes disso, a própria massagista fez ali um pronunciamento, acho que foi no TikTok dela, onde ela falou que não se sentiu em nenhum momento constrangida pelo fato de ter atendido ele e assim, né? Ela disse que não viu absolutamente nada de anormal ali no momento em que ele estava com a toalha. Então vamos dar uma olhadinha no que ela falou? Olha só. Oiê! Então, vou falar com você, gente, a respeito do Davi, tá? Procedimento, qual eu tinha feito nele, né? Esse chama mochoterapia com sal grosso no umbigo, tá? Em momento algum, o Davi ficou com falta de respeito. E nem eu, Jaqueline, fiquei constrangida, gente, tá bom? Porque isso faz parte do meu profissionalismo, tá bom? Cada paciente está ali naquele momento recebendo aquele procedimento de moxa, tá? Então a pessoa vai ficar relaxada, então em momento algum eu me senti constrangida, em momento algum eu não me senti desrespeitada por ele, até porque lá no vídeo vocês podem perceber que ele não me toca, ele não fala comigo e nem eu falo com ele, né? E eu estava ali como profissional, né, concentrada, fazendo o meu procedimento de mochoterapia com sal grosso no umbigo do Davi, tá bom? Então, em momento algum, eu me senti constrangida, né? Todo paciente, todo cliente que vem aqui na clínica fazer, é o que eu sempre digo, quem faz mochoterapia nunca esquece. Nunca esquece, gente. Porque a mochoterapia, ela trata você, é um tratamento, entendeu? A mochoterapia é um tratamento, tá? Não levem isso por uma malícia, alguma coisa, porque o Davi não me senti desrespeitada, não me senti desconstrangida, muito pelo contrário, o Davi foi uma pessoa maravilhosa, tá? Sobre o meu atendimento, ele me tratou super bem, foi muito educado comigo. Não sei com as outras colegas, né, que também atenderam ele, a minha irmã também atendeu. Então, comigo, eu, Jaqueline, não me senti constrangida, gente, até pelo fato do meu profissionalismo, tá bom? Um beijo, um cheiro para todos. E fazem mochoterapia, procurem um profissional para vocês também fazerem e sentirem o que é mochoterapia, tá bom? Beijos, um cheiro para todos. Então tá aí, né? O Davi próprio fez esse desafio aí, então eu vou passar o vídeo do próprio Davi pedindo aí para todos os canais, sites de fofoca, páginas de fofoca no Instagram, no X, aqui mesmo no YouTube, mostrarem ali as coisas, falarem sobre o vídeo lá da moça se pronunciando. Então,
tá aí para vocês verem. Eu vou colocar ali, porque eu tive que gravar essa história do Davi, para não se perder com o tempo, porque afinal ele fez isso ontem, acho que era por volta de 9 horas da noite. E aí, né, teve toda a polêmica envolvendo a Grande Conquista, não teve tempo de fazer isso antes, não tive tempo de trazer isso antes. Enfim, como vocês sabem, eu trabalho sozinho aqui no Faropop, não tem ninguém para me ajudar. Então, às vezes, eu acabo não tendo tempo de fazer mais de um vídeo por dia. Então, olha aí o que o próprio Davi fez ali, o desafio que ele fez. Olha só. Aí, respeito do Davi, que eu fiz uma massagem nele. Não é massagem, isso daí é uma mochoterapia. E o Davi estava aí no seu momento, relaxando, porque a mochoterapia é um tratamento. Então, cada paciente tem o seu tratamento, né? E eu estava fazendo aí uma sessão nele com sal grosso no umbigo. Então, isso não é massagem, tá? Isso aí tá, esse vídeo aí tá repercutindo de forma negativa, que o Davi estava me desrespeitando. E eu, como profissional, eu, Jaqueline, não me senti desrespeitada, não me senti invadida, a minha privacidade, não, tá? Isso aí é o Davi, estava no momento dele ali. Então eu, como profissional, venho aqui dizer que eu não me senti desrespeitada, muito pelo contrário, tá? O Davi foi uma excelente pessoa, então eu estava ali com o meu profissional, não me senti desrespeitada por ninguém. E aí, galera, beleza? Boa noite aí. Ó, o stories passado aqui agora pra você que pegou esse vídeo e ficou postando as páginas de fofoca toda aí, falando mal de mim, falando que eu tava excitado, falando que eu tava desrespeitando a mulher, né? Falando que eu tava com falta de respeito. Pega esse vídeo aqui dos stories passados, posta agora aí pra mídia ver, posta agora, porque falar mal é fácil. Agora eu quero ver você pegar as páginas de fofoca que postou, pega lá agora esse meu stories passado aqui e posta na sua página de fofoca, seus fofoqueiros. Fofoqueiro. Pega lá dos stories passados aqui, ó. Stories passado. Pega lá e posta na sua página de fofoca. Porque falar mal é fácil, prejudicar é fácil. Agora ajudar, não tem um que ajude, viu? Então tá aí, né? Davi pediu, tá aí, a gente colocando aí a resposta dele, tá aí o que o próprio Davi pediu para vocês, o próprio Davi pediu aqui pra gente, tá aí o que ele mesmo fez, o pedido dele sendo atendido, tá, gente? Tá aí o Davi, a resposta do Davi sobre todos esses eventos, tá? Eu tô colocando aí porque assim a gente trabalha aqui vendo os dois lados dessa questão. E sim, gente, eu conheço muito bem alguns colegas de trabalho, alguns jornalistas, alguns profissionais da área e sei que há sim uma certa perseguição ao Davi, há uma certa perseguição no meio com relação a ele, não exatamente por causa dele ser quem ele é, mas sim muito por causa do que ele fez ali no BBB, muito por causa ali da forma como ele venceu o programa e tal. Tem muito disso ali, tem muita gente que não gosta mesmo do jeito dele, tem muita gente que não gosta dele. Então, tá aí o que vocês queriam saber sobre o Davi, tá? Com relação ao relacionamento dele com a Tamires, tá? Essa história que foi plantada aí pelo Erlan, eu não vou levar isso como a sério. Não vou levar essa história como a sério. Estou aqui afirmando para vocês. Não acredito que Davi queira fazer ciúmes para Mani, inclusive nem acredito que Mani ali tenha dado como uma possibilidade de ir para a fazenda, naquela coisa lá do Léo Dias, que ela recebeu lá o convite da fazenda para ir lá e que a princípio ela recusou esse convite. Mani, se for para a fazenda, e eu vou ser sincero com vocês, Mani, se for para a fazenda, ela vai destruir a imagem que ela criou em cima do Davi. Mani vai destruir toda a imagem de mulher sofredora, toda a imagem de mulher ali abandonada, de mulher preta, essas coisas que ela criou em cima do Davi. Então por isso que ela não vai para a fazenda. Se vocês acham que Mani vai aceitar ir para a fazenda, todo o discurso que ela montou em cima do Davi para se dar bem, vocês podem ter certeza que ela vai jogar isso tudo no lixo. E como isso é a fonte que tá dando dinheiro para ela, vocês podem ter certeza, ela não vai abrir mão disso. Então ela não vai para a fazenda, tá? Mani não vai. Vocês podem ter certeza que Mani não vai. Mani pode até estar blefando com relação a esse tal desse convite aí da Record. O que eu acho também difícil é ela falar sobre isso.
Porque afinal, quando você recebe um convite desses assim, você nem pode falar sobre. Mas uma vez que ela falou que ela recebeu, então ela já teria rompido as regras. Então, mesmo assim, ela já estaria fora de um convite desse. Ela já estaria fora do programa se ela confirmasse que ela recebeu o convite. Então, assim, pelas regras, Moni já está fora. Mani já está fora de qualquer maneira. Então, não acredito que Davi queira voltar com Mani, não acredito que Davi queira fazer ciúme pra Mani, não acredito nessas coisas. Acredito sim que Davi quer só seguir a vida dele adiante, que Davi só quer ali fazer as coisas. Léo Dias, o Erlan, todos eles estão querendo lacrar e querendo ganhar muito em cima do Davi, porque afinal eles sabem que o Davi não se defende. O Davi basicamente deixa falarem as coisas em cima dele. Mas já falei e continuo falando. O Davi ganharia muito mais se ele contratasse profissionais de verdade para cuidar e assessorar dele. Mas, infelizmente, não é isso que o Davi está querendo, né? E aí, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso. Mas, enfim, tá aí o que vocês queriam saber com relação ao Davi, tá? Essa é a história toda aí que eu tenho para falar para vocês sobre o que o Erlan e tudo aí passou inventando sobre o Davi e a tal aí da tentativa de volta com o Mani. Não acredito que Mani volte com o Davi, não acredito em nada dessas coisas. Mas enfim, lembram lá que ontem aquela matéria da Folha de São Paulo ali tinha colocado que a Globo estava irritadíssima porque os ex-BBBs estão usando o nome da emissora para se dar bem? Pois é, aparentemente a Globo não está tão irritada assim com os ex-BBBs usando o nome da emissora para se dar bem. Aparentemente a Globo, ao contrário, parece que quer que eles usem o nome da emissora justamente para continuarem sendo falados. Porque olha aí, essa matéria, sim, eu acredito que seja verdade diante do que aconteceu hoje. Olha só aí o que aconteceu. Tá lá no mesmo site do Matheus Baldi, tá? Apesar de tentar esconder, Globo estaria preparando o terreno para Beatriz Reis. Jornalista revela que a equipe criativa da emissora estaria pensando em um formato para ex-sister. E aqui a Bia, para quem não lembra quem ela é. E aí, uma nova polêmica sobre a Globo e os ex-BBBs surgiu essa semana. Após Davi Brito falar em entrevista que estava negociando um programa na emissora, o jornalista Gabriel Wacker revelou que os executivos do canal estariam irritados com os ex-brothers e sisters que insinuavam ter projetos na emissora, o que soava uma forçada de barra para que os fãs fizessem pressão nas redes sociais. Porém, segundo a jornalista Rosana Herman, também da Folha de São Paulo, a Globo estaria escondendo uma tentativa de investir em Beatriz Reis. A colunista afirma que a emissora reuniu pessoas da equipe de criação para pensar em formatos para ela. Ainda de acordo com a jornalista, a Bia do Brás poderia trazer muitos benefícios para a Platinada. Desde sua participação no BBB 24, a ex-sister se destacou com suas propagandas e, após deixar o confinamento, tem feito muitas campanhas publicitárias e sido convidada para muitas entrevistas, podcasts e eventos do Grupo Globo, entre outros. Além disso, o perfil de Beatriz poderia ser um novo ar para a emissora devido ao seu arco dramático de menina que sonhava em ser famosa e conseguiu projeção nacional e ao seu jeito espontâneo e popular, que pode servir como contraponto ao elitismo que muitas vezes é apontado na Rede Globo. Para completar, Bia tem mais de 5,4 milhões e uma base de fãs sólida. Apesar de nada estar definido, muita conversa rola nos bastidores, né? Então, né, me parece que as conversas já rolaram, né? Porque hoje de manhã, Bia já apareceu como repórter aí no encontro, Bia fez matéria no encontro, pode ser uma matéria eventual, seja lá o que for,
Mas Bia já apareceu no encontro hoje de manhã. Bia já apareceu ali fazendo matérias, apareceu fazendo reportagem, o que significa que sim, Bia já gravou material, o que significa que sim, Bia já estava ali preparando isso tudo. O que significa, então vou tirar o som aqui, o que significa que a Bia, sim, já estava ali com um terreno preparado para ser testada de alguma forma, para ser colocada no vídeo ali, para ser aproveitada de alguma maneira. Então, né, a matéria do Gabriel Wacker, de uma certa forma, não é de todo verdade. Porque se eles estão testando Bia do Brás para ela fazer uma matéria aí, como vocês estão vendo nesse trechinho aí no vídeo, significa que a Globo, de fato, tá ali querendo sim investir em Bia. Que a Globo tá sim querendo colocar Bia em alguma coisa. Porque afinal, Bia chama a atenção, Bia é um tipo de personagem bastante interessante para se ter. Afinal, Bia fala, Bia é espontânea, Bia faz muitas coisas, Bia às vezes fala até demais, Bia dá as opiniões dela, apesar de às vezes as opiniões dela não serem tão certas assim, mas enfim, Bia tá lá, fazendo as coisas que normalmente ela faz. Então parece que a Globo realmente resolveu, de fato, assumir que eles sim estão pensando em um trabalho para Bia, estão pensando em fazer alguma coisa para Bia. Mas por que eles não assumem isso, né? Que eles estão e estariam sim pensando em alguma coisa para a moça. Por que eles não querem assumir isso? Deveriam assumir, sério mesmo. Eu acho que eles deveriam assumir que a Bia do Brás tem um certo potencial. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que seria muita burrice da Globo eles ficarem nessa de não quererem assumir que a Bia ou qualquer outro ex-BBB tenha algum tipo de chance de conseguir trabalho ali. Eu acho que eles ficam muito nesse chove não molha e isso acaba criando ali clima para especulação. Se eles têm de fato interesse na Bia, eles deveriam deixar isso muito claro, inclusive para o público, que eles vão aproveitá-la. E não ficar nessa coisa aí, nessa especulação que os sites de fofoca, portais e tal, estão falando. Porque isso leva a essa interpretação. Não tem como não abrir margem para essa interpretação. Não tem como a gente não ter margem para esse tipo de interpretação, inclusive. Então, por causa disso, eu deixo claro para vocês. Assim como no caso do Davi, que falou ali da especulação dele, de ter um programa, quando na verdade era só um projeto que ele estava desenvolvendo para a internet, com o intuito de levar isso para a televisão, porque era exatamente isso aí que ele pensou. Imagina a Bia sendo repórter aí de um programa Encontro, uma repórter aí do programa da Ana Maria Braga e tal, que provavelmente deve ser isso que eles vão enfiar a menina para fazer. Não foi isso que eles enfiaram o Gil para fazer depois que o Gil saiu do BBB? Não é isso que o Gil faz até hoje, inclusive lá na Globo? Então, muito provavelmente vão dar um jeito de enfiar a Bia também para fazer algo semelhante. E aí, nessa parte aí que a Rosana Herrmann coloca como a equipe criativa da Globo estaria pensando num formato para a Bia, para ela apresentar e tal, isso aí eu já acredito que não é para tanto. Eu acredito que eles vão colocar ela para fazer reportagem mesmo, vão colocar ela para fazer algum quadro ali com reportagem, alguma coisa do tipo, igual como eles mesmos já fizeram com ela aí no Encontro. Alguma coisa bem simples, de baixo custo, mas que seja efetivo para manter a moça ali no vídeo, para manter ali o interesse nela ativo. Eu acho que eles vão por esse caminho igual como eles fizeram com o Gil. E aí, conforme ela for se desenvolvendo, quem sabe, né, ela possa continuar no vídeo, quem sabe ela possa continuar aparecendo, quem sabe aí sim ela possa ganhar uma outra oportunidade em maior escala. Eu acho que nesse momento eles vão fazer isso. Mas, né, quem sou eu para dizer sobre os planos da Globo? Eu não sou o fofoqueiro da Sônia Abrão, que conhece tudo da Globo e sabe mais da Globo do que a própria Globo, né? Inclusive, ele falou hoje no programa da Sônia Abrão que a Globo está planejando tirar o Marcos Mion do sábado, colocar o Marcos Mion no BBB e dar o sábado para Eliana. Faltou combinar com o Tadeu, né? E faltou combinar com o Boninho também,
Porque se eu bem me lembro, quando o Tadeu renovou o contrato com a Globo, me parece que ele tinha assinado até 2028 para comandar o BBB até 2028. Então, assim, acho que meio improvável que o Marcos Mion apresente o BBB. Pode até ser que apresente, tá? Não tô dizendo que isso não seja possível. Mas eu acho que não vai ser antes de 2028. Eu acho que só vai apresentar depois de 2028 mesmo. Mas, enfim, né? É o fofoqueiro da Sônia Abrão quem disse, não sou eu que estou afirmando. Tá? Mas vamos dar uma girada na nossa pauta? Juliette passou o mês de junho aí sendo falada, criticada, massacrada pela mídia por causa da música Vem Galopar, que é ali uma releitura de pagode russo de Luiz Gonzaga. E aí hoje, né, tá ali no Léo Dias, né, não tem como não citar o Léo Dias, né, o Léo Dias às vezes dá umas dentro e às vezes dá umas fora. Com relação ao Davi, ele dá muitos foras, mas com relação aos outros até que ele dá umas dentro. E aí ele resolveu reproduzir um post da Juliette. Eu juro pra vocês que eu procurei esse post da Juliette, eu não consegui achar esse post da Juliette, tá? Disse aí a Juliette. Juliette faz duro desabafo e questiona se vale a pena seguir na música. Então vamos lá, né? Vamos tentar entender a história da Juliette e a música. Juliette fez um desabafo nas suas redes sociais após críticas de que enfrentou com seu mais recente trabalho musical, especialmente sobre Vem Galopar, uma releitura de pagode russo clássico de Luiz Gonzaga. A canção gerou polêmica não apenas por questões de autorização, mas também por sua qualidade vocal. Em seu desabafo, Juliette expressou dúvidas se vale a pena enfrentar a exposição pública, apesar do amor e da admiração que recebe dos fãs, família, amigos e grandes nomes da música. Ela reconheceu que críticas e ofensas são normais da fama, mas questionou se vale a pena continuar vivendo nesse ambiente. Escreveu Juliette: desabafo aqui. Às vezes me pergunto se realmente vale a pena colocar a cara a tapa. Eu já sou tão amada e admirada por vocês, pela minha família, por grandes nomes da música, pelos meus amigos. Eu sei que as críticas e ofensas são normais no mundo da fama, mas não sei se vale a pena viver esse normal, escreveu Juliette. E aí depois ela falou aqui também outras coisas sobre este normal. Disse Juliette: sei que há 1000 camadas nessas críticas, dentre elas preconceito, busca por likes e inveja, que nem sempre é sobre mim. Mesmo sabendo, eu me pergunto se eu quero viver uma vida assim. Vocês nunca me viram maltratando, humilhando e machucando ninguém e nem vão, mesmo que eu não goste ou até despreze uma pessoa. Será que isso tudo vale? Não tenho essa resposta, mas vou buscá-la. Juliette está pensando assim muito por causa de todas essas críticas. Eu vou ser sincero com vocês com relação a Juliette. Juliette, eu vou falar diretamente assim com você, como se eu estivesse conversando com você. Juliette, vamos lá. Às vezes, a gente precisa pensar o seguinte: quando a gente está ali tendo toda essa exposição direto na mídia, quando a gente está tendo toda essa situação, todo esse momento ali, às vezes a gente precisa, no meio de tudo isso, ter uma certa resiliência. Sabe por quê? Porque, Juliette, o público, a imprensa, as pessoas, elas são muito exigentes em algumas coisas. E se a gente não tiver uma certa resiliência para lidar com isso, para lidar com essa pressão, a gente acaba cedendo. E aí, quando a gente cede, a gente acaba sucumbindo a essas coisas e a gente acaba deixando de ser quem a gente é. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente já trabalha, eu trabalho com esse ramo, com essa coisa de jornalismo, de cobrir celebridades, entretenimento, há quase 20 anos, aliás, mais de 20 anos, porque comecei a lidar com isso em 2003.
E ainda estava na faculdade em 2003, então eu comecei a fazer portal de internet em 2004. Então são 20 anos lidando diretamente com isso, mas muito mais de 20 anos estudando isso. Então são assim, é uma carreira toda lidando com essa questão. Então quando a gente, se tem uma coisa que eu aprendi lidando diretamente com essas questões, e outros famosos que vieram muito antes de você, é justamente isso. Quando você abre demais a sua vida, e naquela época não existia rede social para isso, então era muito mais fácil de lidar. Mas hoje é um pouquinho mais difícil, porque rede social tem tudo quanto é lugar. Mas naquela época, quando não tinha rede social, a forma mais fácil de lidar era justamente não abrindo demais a sua vida para os outros, para a imprensa, não ficar dando declarações o tempo todo, a cada vez que um jornalista ligasse para saber o que você tinha para falar ou não. Hoje, você pode dar uma declaração que você quiser, você não precisa esperar que um jornalista ligue para você dar uma declaração, para você falar o que você quiser falar. Basta você mesmo ir numa rede social, como você foi, e escrever o que você quiser escrever. E aí a gente aqui vai ler o que você escreveu, vai ver o vídeo que você gravou e vai tirar as nossas conclusões em cima disso. Às vezes, eu sei que é difícil lidar com essa questão da imprensa, às vezes é difícil lidar com essa questão aí da pressão e tal. Mas se você tem muita resiliência e é forte, você não vai sucumbir a isso. Ao contrário, isso vai só servir ali como uma forma de te manter mais firme no que você quer. Agora, se você, de fato, está se questionando se é isso que você quer realmente fazer, se é essa carreira que você quer realmente seguir, então você realmente não quer seguir essa carreira. E se você quer mesmo seguir a carreira artística, quer ser cantora, então você tem que resistir às críticas, porque a crítica faz parte. Crítica faz parte desse trabalho. Você vai ter sempre as pessoas criticando o seu trabalho, vai ter sempre pessoas que vão gostar, mas vai ter muita gente que não vai gostar. E são as pessoas que não vão gostar do seu trabalho que vão falar sobre você. E são essas pessoas, ironicamente, que vão fazer o seu trabalho se destacar. Mesmo que negativamente, são essas pessoas que vão elevar o seu trabalho, que vão fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho. E essas pessoas que, porventura, conheçam o seu trabalho de uma forma negativa, possam até gostar dele de uma forma positiva. É irônico, às vezes é até contraditório, mas é assim que acontece. Então, quando a gente pensa assim dessa forma, e você mesma já colocou essa questão aí para você, inclusive eu já vi um post seu falando sobre isso, você entende que é assim que funciona. Então, assim, quando você se questiona, pense nisso. A carreira artística é desse jeito. Ela te coloca numa pressão muito grande. Mas se você, de fato, quer muito essa carreira, então ignora a crítica, ignora. Deixa que critiquem. É assim mesmo. Vão te criticar. E é justamente quem te critica que te faz crescer. Porque se você não está sendo criticado e se você não tem haters, você não está fazendo sucesso. É assim que a gente sabe que a gente faz sucesso, viu? Fica uma dica aí para todos vocês. É assim que a gente sabe que a gente faz sucesso. Mas vamos girar a nossa pauta, que ainda tem mais 2 coisinhas aí para a gente falar. Lembra que ontem a gente comentou aí que o Léo Dias soltou uma nota afirmando que o Buda estaria na Fazenda junto com a Camila. Pois é, hoje o Pazin resolveu ali dar uma investigada mais a fundo nessa história. E aí o Pazin entrou em contato com o Buda. E o Buda negou que ele fosse para a Fazenda. Ele não negou que de fato ele foi convidado para a Fazenda. Só que aí a Fábia Oliveira descobriu que o Buda estava mentindo, né? Então vamos lá entender melhor essa história. Olha só aí a reportagem do Pazin lá no UOL. Disse aí o Buda. Buda diz ter negado o convite para entrar na Fazenda com a ex. Saiba o motivo. A Record tem tentado unir Lucas Buda e a ex, Camila Moura, no próximo elenco da Fazenda. No entanto, o ex-participante do BBB não aceitou a proposta inicial para ficar no paiol do reality. Em conversa, Buda afirmou ter sido convidado e explicou a negativa. O contato foi feito via uma agência e eu disse que eu gostaria de ouvir uma proposta. No entanto, a relação entre proposta versus risco versus benefício de entrar no programa não estava compensando. Por isso,
decidi não continuar com a negociação. Eu teria que abrir mão do mestrado, por exemplo, afirmou Buda. Questionado se o fato de Camila estar cotada para o elenco também seria um empecilho, Lucas diz: isso para mim não é uma questão. Apesar de achar, caso ela vá, pelo menos no começo, as pessoas iriam ficar curiosas para ver a gente disputando, ou rivais até o fim do jogo, ou como aliados. Buda diz ter negado a proposta inicial, mas avisa: ainda não fechei as portas. Caso a proposta melhore, talvez aconteça. Buda disse aí, basicamente, que a Record fez uma proposta de valor muito baixo e que por isso ele não aceitou. Mas assim, vamos entender uma coisa. Buda, você foi convidado para o paiol, você não foi convidado para o elenco principal. Então, obviamente que o cachê que a Record te propôs não é o mesmo cachê de 80 mil que você receberia se você fosse convidado para o elenco oficial da Fazenda. Porque, obviamente, ninguém sabe se você vai entrar. Você apenas foi para o paiol, né? Você foi convidado para o paiol. Então, você corre o risco de sequer entrar no elenco final da Fazenda. Você corre o risco de, inclusive, você nem passar pela votação do público ali, do público nem te escolher para entrar. E se o público te escolher para entrar, tu ganha os 80 mil reais. É assim que funciona. Ano passado, todos eles que foram selecionados, o Black, o Chay, a Nádia, todos eles que foram chamados ali, entraram na Fazenda e ganharam o cachê de 80 mil reais. Mas enquanto eles estavam no paiol, eles ganharam um cachê mínimo. Se eu não me engano, o cachê de quem estava no paiol, acho que foi 3, 4 mil reais, tá? Mas assim, para você que reclamou nas redes sociais, que estava sem trabalho, eu acho que 3, 4 mil reais para você ficar 4 dias ali no paiol não é de se jogar fora, né? Vamos ser sinceros que não é de se jogar fora. E não representa um risco tão grande para você assim. Porque afinal, se você não for selecionado, você ainda sai com 4 mil, 3 mil reais ali no bolso. Você ainda sai lucrando, né? Então não é tão ruim assim. Agora, caso você seja selecionado, você ainda sai com 80 mil reais no bolso. E ainda pode ganhar muito mais, porque a Fazenda tem uma série de premiações ao longo da temporada. Então, nem sempre é necessário ganhar o prêmio final para sair ali com uma boa de uma grana. Mas, enfim, isso foi o que ele falou pro Pazin. Só que a Fábia Oliveira deu uma investigada nesta história e descobriu que não é bem assim que as coisas aconteceram, né? A Fábia Oliveira disse isto aqui sobre o Buda. Olha só, vamos dar uma olhadinha aí no que a Fábia disse. Lucas Buda está fora do paiol da Fazenda 16. Para quem estava na expectativa de ver o ex-BBB e Camila Moura no mesmo reality, isso ainda não irá acontecer. E aí ela fala o seguinte: para quem estava na expectativa de ver Lucas Buda e sua ex-esposa Camila Moura na Fazenda, sinto decepcioná-los, porque a coluna descobriu que o ex-BBB está fora do paiol do reality rural, como vinha sendo divulgado por aí. Mas também, ao contrário do que vem sendo ventilado, Lucas Buda não recusou a proposta. A verdade é que, de acordo com as fontes aí da Fábia Oliveira, o capoeirista nunca sequer teve a proposta de estar no paiol. Então, pelo que a Fábia está dizendo, Lucas Buda mentiu. Já Camila Moura, segundo o portal Léo Dias, tem a sua vaga garantida no elenco do reality apresentado por Adriane Galisteu. No começo de junho, a professora já havia se manifestado sobre os rumores, mas afirmou que ainda não tinha recebido nenhum convite. Não recebi convite nenhum de nada, disse ao Fofocalizando do SBT. Então, assim, né? Pelo que a Fábia disse aí na coluna dela, tá na cara que tem alguém mentindo nessa história. Ou é o próprio Buda, para tentar dar uma despistada, mas assim, igual o caso da Mani, esse tipo de coisa não se revela. Então, se ele de fato não quer ir para a Fazenda e revelou que ele recebeu o convite, então ele meio que quebrou uma regra. Então, ele não vai. Agora, se ele de fato está interessado, e aí ele ainda não foi contactado, mas jogou essa aí, do mesmo jeito que o Davi jogou ali, que teria um programa para tentar chamar a atenção,
para ver se cola, para ver se consegue alguma coisa. Enfim, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que não vai dar muito certo. Mas, enfim. Eu não sei assim se o Buda tem chance, né? Como eu falei para vocês. Se ele recusou 3, 4 mil reais para ficar 4 dias ali no paiol, é porque o cara realmente deve estar se achando demais ali, deve estar achando que não vale a pena. Mas tá aí para vocês saberem. E só pra gente encerrar, eu não gosto muito de ter que falar da grande conquista aqui no nosso programa de fofocas. Mas eu vou ter que falar. Porque ontem à noite rolou ali a prova da virada. Vocês sabem ali que a prova da virada é o momento ali que um dos participantes da zona de risco consegue virar o jogo e tal. E aí, um desses momentos da prova da virada é justamente o momento em que o participante ali consegue mudar o jogo, consegue fazer com que o jogo saia e consegue trocar o participante. Até aí eu acho que vocês já entenderam como a dinâmica da grande conquista funciona, né? Só que rolou uma polêmica enorme ali em cima, justamente por causa deste momento que eu vou passar aqui para vocês. Olha só o momento que eu estou me referindo. Deixa eu só pegar o arquivo aqui do vídeo, tá? É um vídeo onde o Rambo ali, a Raquel faz um comentário e o Rambo se aproveita deste comentário. Então vamos lá, eu vou mostrar isso aqui, tá? Eu vou mostrar isso em câmera lenta, exatamente aqui, olha só. Me ajudou. Quantos anos tem teu filho? 16. 16. Me ajudou. Por causa dessa pergunta aí que o Rambo fez, na malícia, tá? Porque ele fez isso na malícia, porque afinal a pergunta que foi feita para ele era justamente sobre o lançamento do GTA V. Ele foi na malícia, ele fez essa pergunta na malícia. E a Raquel, eu acho que não entendeu muito a malícia dele. E aí, ela deu uma dica que ele disse, ele admitiu aí no trecho, você percebeu? Ele admitiu que isso ajudou ele a chegar na resposta. E ele depois ali, na produção ali, quando eles estavam saindo do campo de provas ali do estúdio, ele admitiu que isso de fato ajudou ele a chegar à conclusão de que a resposta seria 2013. Ainda que fosse no chute, ele admitiu. E quem falou isso ali foi o Fernando e a Anne. Então vamos colocar o trecho deles falando esse momento aí em que eles estavam voltando lá do campo de provas. Olha só. Céu, a questão não é essa, a questão é a fala maldosa. Eu só acertei porque a Raquel falou a idade do filho dela. Se ela não tivesse falado a idade do filho dela, eu não teria acertado. E ele falou isso lá quando a gente tava com os ninjas. Ele fez isso, Céu. Então vocês viram, essa cena foi cortada no Play Plus depois, porque essa cena é um pouquinho mais longa, eu só mostrei esse trechinho aí pra vocês, mas essa cena foi cortada no Play Plus. O que isso significa, tá? Significa que, de uma certa forma, o Rambo se favoreceu daquele comentário da Raquel para vencer a prova. Então, independente aí de ter sido justo ou injusto, o argumento que estão usando aí para dizer que ele deveria ficar, que foi injusto com ele, foi o fato de que ele não teria mesmo como saber a resposta. O problema não está sendo se ele sabia ou se ele não sabia a resposta. O problema aí está sendo a malícia com que ele fez a pergunta para Raquel e depois ele admite a forma que ele respondeu, foi ajudado por ela. Ele admite isso. Depois ele tenta mudar o discurso, depois ele diz aí que não foi assim e tal. Só que como tinha a testemunha, tinha a Anne, tinha lá o Fernando, demorou uma hora e meia, quase 2 horas depois ali, eles cortaram o Play Plus diversas vezes, com certeza chamaram os ninjas responsáveis aí na hora lá, para saber se eles ouviram isso do Rambo também, para eles chegarem à conclusão para cancelar a prova. Vocês acham que a Record vai cancelar a prova de qualquer jeito? Não vai, né? Então,
Foi assim que a prova foi cancelada. Foi porque o próprio Rambo admitiu. Mesmo que depois ele tenha lá voltado atrás, mesmo que depois ele tenha lá dito que não foi do jeito que o Fernando e a Anne disseram. Mas se tinha testemunhas, você pode ter certeza mais do que absoluta que a Record tomou a decisão que tinha que tomar. Independente aí se o que a Raquel disse foi verdade ou não para ele chegar à conclusão dessa resposta, ele admitiu. Então, foi ele quem falou. E o vídeo aí tá lá no programa. O próprio programa tá lá. E todo mundo nas redes sociais, na hora ali, reclamou desse trechinho mesmo aí que eu mostrei para vocês. Então, gente, não tem como a gente dizer que o Rambo agiu de maneira correta. Ele não agiu de uma maneira correta. E ele sabe disso. Ele tanto sabe que hoje ele passou o dia todo se despedindo de todo mundo. Mas assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu não acho que o Rambo necessariamente vá ser eliminado por causa disso. Tá? Até onde eu tô vendo, a zona de risco tá bem complicada. Tá muito, mas muito complicada. As enquetes não estão dando ali pra gente um norte para onde a coisa vai. Então não dá pra cravar, tá? Não dá pra cravar quem vai ser eliminado hoje. Se vai ser a Anne ou se vai ser o Rambo. A gente vai ter que ver no programa ao vivo. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Se o Rambo voltar, ele volta fortalecido. Agora, se ele for eliminado, é o cinismo dele que o eliminou. E aí, vocês vão ver a revolução que a coisa vai mudar nesse programa, nesses últimos 15 dias que faltam para ele acabar. Mas enfim, né? É o que eu tenho aí para falar sobre a grande conquista. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.